Então eu quero falar um pouquinho agora sobre fé. Como nós somos salvos mediante a fé, existem vários tipos de fé. Agora olha bem, você não pode ter fé em qualquer coisa. Então nós temos que compreender a Bíblia. A fé na salvação, para você ser salvo, você tem que crer somente em... Vamos gente, fala bem alto. A fé para mim ser salvo, eu tenho que crer em quem? Agora preste bem atenção, e quem é que diz que isso é verdade? Que é Jesus. Quem? Quem, gente? Se na palavra de Deus, né, está escrito lá, como é que faz para ser salvo? Se você olhar bem, lá fala como é que é para ser próspero, para ter um casamento abençoado, para ter uma empresa, para ter um... Fala tudo. E tem uma coisa que a nossa carne gosta de complicar as coisas, né? Ela fala muito simples. E nós gostamos de complicar para descomplicar, mas ficamos perdidos e não vai dar certo. A fé tem que ser simples, funcional e simples. Se não você começar a querer complicar para descomplicar, estudar e começar a ficar procurando, você não vai, você só vai achar encrenca. Eu tenho que saber que é simples. Então eu escuto, porque na hora que Deus dá uma revelação para mim, parece que é uma luz que acende. E muitas vezes Deus usa coisas que não tem nada a ver. Faz assim, puf, você tem um entendimento. Aí se você não sabe lidar com o Espírito, tua alma não vê que é o Espírito Santo que falou aquilo para você. E você não dá importância para aquilo e depois fala que Deus não te ama, que as coisas não acontecem, mas você não está sabendo ouvir o Espírito Santo. Porque tua alma, a tua fé é almática. Ela só se baseia no sentimento, nas experiências, nas emoções, nos dons, né? Não, tua fé tem que ser baseada no Espírito. Agora olha bem, a Bíblia, ela conta uma história, para nós crer na Bíblia, né? Porque eu tenho que ter uma fé bem firmada para minha alma não atrapalhar. Se a minha alma jogar uma dúvida, ela me mata espiritualmente. Então olha bem, como é que eu vou buscar? Quanto mais eu estudo que a Bíblia tem uma história, de 4.000 anos, né Raquel, no Velho Testamento, 4.000 anos, tem muitos e muitos autores na Bíblia, e ali conta uma história de um povo, que quanto mais os cientistas pesquisam, descobrem que a Bíblia é verdade. E aí você vê, né, nesses 4.000 anos, tudo escrevendo, querido, sobre um povo, e ali cada página, cada livro daquele, foi escrito para mostrar a revelação do Rei da Glória, do Rei Eterno, do Príncipe, do Salvador, do nosso herói, que ia vir. Ia resolver todos os nossos problemas, principalmente o de nos levar, né? Então lá está tudinho, numa história cientificamente, comprovadamente, historicamente comprovada. E aqueles caras, né, do Velho Testamento, que é o povo judeu, eles estavam entendendo Deus em que dimensão, gente? Ajuda aí. Na dimensão da carne ou do Espírito? Da carne, porque quando Jesus veio, a ideia que eles tinham da revelação espiritual é que ele ia ser um grande libertador, ia livrar o povo do povo romano, ia destruir todos os seus inimigos, ia levantar o povo de Israel como rei da terra, porque eles estavam na carne. Os próprios discípulos andando com Jesus, e ele perguntava a Jesus, quando é que você vai sentar no trono? O outro chegava lá, Senhor, na hora que o Senhor sentar no trono, concede de pôr um filho meu na tua direita, outro na tua esquerda. Tudo eles imaginando que de uma hora para outra Jesus ia destruir todo aquele povo romano, ia sentar no trono, ia ser o rei da terra. Porque eles tinham um pensamento carnal. E Jesus estava numa dimensão infinitamente mais alta, mais sublime, que nós só vamos ver ela quando acabar o nosso tempo na terra. Por falar nisso, querido, você tem que sempre lembrar
que o tempo nosso na terra é o seguinte: para a humanidade, o Senhor deu 6.000 anos. Mas para você e para mim, Ele deu 70, 80 anos. Então diga comigo, para a humanidade, a terra está emprestada 6.000 anos. Falei, todo mundo vai dar conta, falei. Todo mundo vai prestar conta, porque a terra está como assim, alugada, emprestada. E a terra tem assim, ela tem uma cobrança desse aluguel, desse contrato. É que toda a glória, toda a honra e tudo que nós fazemos tem que ser para o dono dela. Mas aí é onde o homem se perdeu, porque o homem tomou posse da sua vida e teve o livre-arbítrio e começou a viver conforme o seu pensamento. Viu como é que o pensamento é terrível? E o pensamento é o quê? É alma. Diga comigo, meu pensamento pode ser um grande servo, falei, mas é um péssimo senhor. Os meus sentimentos podem ser um grande servo, mas é um péssimo senhor. O meu entendimento pode ser um grande servo, mas é um péssimo senhor. Então, nós temos que quebrar esse paradigma, querido, de achar que se nós tivermos uma fé rasa, religiosa, vai dar certo. Não vai dar. Esquece isso. Você tem que entrar na dimensão do sobrenatural, e sobrenatural é tudo que é fora do normal. E tem que procurar o caminho de Deus, que é crer em Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas. Quando eu amo uma pessoa, que eu quero o bem dela, eu não penso nela agora, eu não penso nem nessa vida, eu quero levar ela para o céu. Não tem amor maior do que você ganhar as pessoas para ir para o céu. Nós temos várias armas, a maior dela é o evangelho, mas quando você não consegue evangelizar, você tem joelho, orar, ore pelas pessoas. Às vezes um grande evangelista não tem tempo de orar, mas se tiver uma igreja orando por ele, ele bomba. Pegaram? Oração é transferir autoridade. Eu transfiro o meu eu para ser de Deus. E agora Deus pode, através de mim, agir na terra. E se eu não orar, Deus não pode. Então a oração tem o seu lugar, né? O jejum, a leitura da palavra tem o seu lugar. Se você pegar a leitura da palavra e usar ela para dirigir tua vida, você vai se dar mal. Mas se você usar a leitura da palavra para poder colaborar com o Espírito Santo, vai dar certo. Se você não ler, você só vai atrapalhar o Espírito Santo. Bom, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Primeira coisa que nós temos que entender é que a fé, ela tem a fé de cura, a fé de salvação, a fé financeira, e nós precisamos de todas essas fés, mas nós precisamos estabelecer antes de tudo a da salvação. Eu tenho que ter certeza que eu vou morar para o céu e viver todo o tempo firme, preparado para morar no céu. Se as outras fés falhar, a coisa vai passar. E o dia que nós morrer, né, nada disso vai importar. E a Bíblia deixa bem claro, né, que se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Mas depois que crê, para poder ser salvo, tem que amar. Quem não ama, não vai morar no céu. Pode ter a fé mais esplêndida em Jesus, né? Não passou no coador. Tanto é, né, que quando Paulo vai ensinar sobre o amor, o que ele fala? Eu poderia ter a fé de transportar os montes, falar em línguas, curar, ter fé para dar a minha própria vida pelas pessoas. Se eu não tiver amor, não adianta nada. Cancelou tudo. Bloqueou tudo. Então, tudo que não é baseado... E o que é amor? Amor é querer levar as pessoas para o céu. Amor é querer ver as pessoas bem. É querer ver as pessoas transformadas, as pessoas
né, serem felizes, né? Então a gente tem que amar. E como é que eu vou amar? Eu vou desejar aquilo que eu quero para mim, vou desejar para as pessoas. E se for inimigo, você tem uma chance de ser curado, porque se você tem um inimigo, é porque você tem problema, você não vai entrar no céu. Se você tiver problema com uma pessoa, a Bíblia fala assim: se vocês não perdoarem de todo o coração aqueles que vos ofenderam, jamais entrareis no reino do céu. Então digo comigo assim: o meu inimigo, as pessoas que eu tenho problema, eu falei, são a minha cura. Eles não são seus inimigos, eles são seu remédio. Então se você começar a orar por elas, orar, desejar o bem, fazer o bem, tratá-las com integridade, honestidade, desejar o bem para elas e abençoar a vida delas, para poder, querido, você abençoar alguém, a bênção passa por você. A Bíblia fala assim: é do coração do homem que sai os maus desejos, a injúria, tudo quanto é coisa ruim, né? A glutonaria, o pecado, ele sai do coração do homem. Então, olha bem, se eu for me vingar desse irmão, antes de eu vingar dele, a sujeira da maldade, do pecado, ela vai passar pelo meu coração e eu vou ser mais sujo do que ele ainda. Eu estou acabando com a minha vida. Então, até eu vi outro dia, achei interessante, o cara falou assim, para mim pegar um monte de merda, né, e jogar, esfregar na cara do irmão, primeiro eu tenho que sujar a minha mão. Então é a mesma coisa, e para mim abençoar ele? Para mim abençoar ele, eu vou ter que me lambuzar da graça, do amor, do perdão, das bênçãos, né? O que eu vou abençoar ele, primeiro tem que passar por mim. E se passa por mim, aquilo me purifica, aquilo me limpa, aquilo me... Então se eu decidir amar, o maior beneficiado vai ser eu mesmo. Entende? Glória a Deus. Então, para nós sabermos, né, assim, então nós temos que confiar na Bíblia. A Bíblia diz assim, né, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão. Diga comigo, ninguém gosta disso, principalmente crente velho que acha que sabe tudo. Se o pastor chegar, né, no irmão que é meio velho e falar, foi ensinar ele, falou, Yumi, você tem que cantar assim, 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 Yumi. Aí Yumi falou, o pastor não sabe nada de música, não entende nada, está querendo me ensinar a cantar? Então, olha bem, ela não vai gostar de Bíblia, porque a Bíblia fala assim, toda a escritura é útil para o ensino, não gosta de ser ensinada, para a repreensão, não gosta de ser repreendido, para a correção, não gosta de correção. Como é que alguém vai ser usado para te abençoar, te corrigindo? Você tem que gostar. Então toda a escritura é inspirada por Deus com esse propósito. Então, querido, se você não precisasse mudar, então cai da fora, vai embora. Todos nós precisamos ser corrigidos, Só que tem gente que precisa contestar, ficar ruim, se ofender. Tem gente que aceita a correção, querido, graças a Deus, agora eu aprendi, agora eu vou mudar. E você não vê que o problema, porque você não vê quando uma pessoa gosta de repreensão, você não vê que ela nem aceitou tudo numa boa, porque você é ruim. Quando a gente é ruim, a gente fica ruim quando alguém critica a gente. Quando a gente é bom, a pessoa criticou a gente, o que a gente fala? Agora eu vou tentar melhorar nisso aqui, né? Aí, se já estava dando certo, vai ficar melhor ainda. Até o brinco, né? Que isso é espírito de pobreza. Pobre, querido, não é falta de dinheiro. Pobre não é condições de coisas. Pobreza é um espírito que não deixa a pessoa ver. Então, como é que você vai ser abençoado? Se você não gosta... Por exemplo, se eu estou numa situação e eu quero melhorar, eu vou ter que melhorar meu modo de pensar, meu modo de ver as coisas, o que eu faço, com quem eu vivo. Antes daí, o que acontece? O melhorar é consequência. Eu semeio e colho. Então eu vou buscar na palavra, né? Instrução, aí fala assim, e para a instrução na justiça, vai te instruir, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. E aí nós vamos procurar na palavra.
né, com o conhecimento disso que o pastor está falando, você vai aprendendo na palavra, aí, como é que a tua alma vai ser disciplinada. Esse cara aqui me ofende, né? Na hora, o Espírito Santo me faz lembrar da palavra, ama teu inimigo. Aí você fala, eu aprendi que amar é abençoar, orar. Já, se não tiver jeito de lidar com ele, eu vou começar a fazer jejum, oração, descobrir o dia do seu aniversário, mandar uma lembrancinha, né? O cara estava na encruzilhada assim, e ele fechou o cara pô, quase bateu o carro, e o cara já queria descer e matar o cara, né? O cara falou, me perdoa, eu não queria fazer isso. Aí o cara pegou, tá bom, né? Agora, se fosse outro, pô, né, morre os dois lá, pronto, né? Quer dizer, mas ainda vai para o inferno os dois ainda. O cara te fecha, você fala, né? Cadê o Leandro? Já converteu o Leandro? O Leandro não veio hoje? Eu ia pegar no pé do Leandro, toda vez que ele vai viajar, eu falo para ele, mas ele melhorou bastante. Estou até, acho que ele vai até testemunhar isso logo. Aí lá em São Paulo, ele falava assim, aí a gente vai ensinando, por quê? Porque é isso que é a palavra, pastorear é ensinando as pessoas a não cair nas armadilhas do diabo. Então, a Salmo 119, 105 diz assim, a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então, nesse versículo aqui está dizendo o seguinte, ó, no dia a dia, nós precisamos de direção da palavra, para que nós possamos colaborar com o Espírito Santo. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, mas se Deus, se ele curou o cego, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. O que acontece? Nós vamos evitar o pecado, porque não pode andar dois juntos se não tiver de comum acordo. O Espírito Santo, para andar com você, ele precisa que você não peque, porque o pecado nos afasta de Deus. E toda vez que nós pecamos, né? Então João fala assim, pede perdão, o sangue de Jesus te purifica, porque o Espírito Santo não quer te abandonar porque você errou. Só que aquele erro te deu prejuízo. Então você tem que consertar, pedindo perdão, pedindo para o sangue lavar, e isso é fé. Por exemplo, eu cometo o maior pecado que tem, né? Um dia, eu era crente novo, e me chamaram para dirigir o louvor, fazer a abertura lá na igreja. E eu nunca tinha pegado o microfone na minha mão. E justamente naquele dia, a minha irmã briga comigo, e eu dei um empurrão nela, eu fiquei ruim, eu pequei aquele dia. Pequei com a minha irmã. Aí eu cheguei na igreja, chamei o Crésio, né, chorando, falei, Crésio, ó, você vai ter que dirigir a igreja. O Crésio falou assim para mim, irmão Trovati, a Bíblia diz que se a gente pedir perdão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós vamos orar aqui, você vai estar perdoado, você vai lá dirigir o louvor. Gente, a igreja, eu gaguejando, mas a igreja entrou numa unção. E eu, né, por quê? Porque o que está escrito não depende, mas eu não estava acreditando que Deus me perdoou. Mas o eu não acreditar, o que era? Era a minha carne. Mas a Bíblia diz que se eu pedisse perdão, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então a fé, ela é uma coisa que tem que estar, querido, na palavra e numa atitude. E a fé, querido, da carne, ela não é não é assim, ela não tem efeito de poder, de coisa assim, ela não é permanente, ela não tem garantia, mas a fé na palavra escrita tem. Olha bem,
A Bíblia diz assim, Escritura, a Bíblia diz, e os homens também, né? Escritura sagrada. O que é a Escritura? Diga comigo, Escritura é um documento de posse, falei. Então, quando você compra um terreno, você vai lá, faz uma escritura e você registra ele. O registro é o selo. Então, olha bem, a Escritura, a Bíblia fala assim, Escritura sagrada. Jesus mesmo falou, vocês não leram nas Escrituras sagradas? Lá está escrito a meu respeito. Outra coisa que fala que a Bíblia é Velho Testamento e Novo Testamento. O que é testamento? Diga comigo, testamento é um documento de posse daquilo que eu tenho de herança. Então, olha bem, Velho Testamento e Novo Testamento. E o Novo Testamento é bem melhor e maior do que o Velho. No Novo Testamento tem o que tem no Velho e tem coisas que Deus acrescentou. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo uma escritura, e uma escritura que é um testamento, documento de posse. E conta-se a história que um grande homem de Deus, ele foi visitar uma mulher que estava morrendo, pobre. Chegando lá, ele visitando aquela irmã, tal, e ele viu um quadro na parede. E ele perguntou, irmã, o que é aquele quadro? Ah, aquele quadro ali eu trabalhei para uma condesa ou para uma rainha lá, né? E quando ela morreu, ela me deu esse quadro. E eu achei tão bonito que eu pendurei na minha sala. Quanto tempo faz isso? Ela falou, faz tantos anos. Aí, né, ele falou assim, a senhora sabe o que é isso? Eu falei, não, isso é um testamento. Aquela mulher está mostrando aqui todas as fazendas e bens que ela deixou para você. E aquela mulher, por não saber que aquilo era um testamento, ela viveu uma vida miserável e pobre com aquela escritura pendurada. Assim, querida, é você quando você deixa a sua Bíblia aberta na tua casa, mas não pega ela para ler. Vai morrer ignorante, pobre. Né? Se eu não tivesse lido a Bíblia, buscado a Deus de todo o coração, né? O máximo que eu teria sido hoje, eu estaria um borracheiro morto hoje, né? Nem vivo estava. Mas quando eu descobri, né, que Deus não tem limite, eu estou até hoje, catando aquilo que Deus deixou como herança. Né? E não tenho mais, porque, né, tem que se esforçar mais ainda, e eu não me esforço o suficiente para Deus poder completar a tua palavra na minha vida. Mas o que Ele já tem completado, né, eu já fico assustado. Glória a Deus. E Jesus, ele diz assim, em Mateus 4,4, está escrito. Por que Jesus sempre falava assim, está escrito? Porque a nossa fé, ela não pode ser baseada em circunstâncias e emoções, mas sim no que está escrito. E ele fala assim ainda, nem só de pão viverá o homem. Ele está falando que o homem não precisa de pão, gente? Não, ele está falando assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe que quando nós ainda nem tinha começado o ministério ainda, nós estávamos orando. Um dia nós orando, uma irmãzinha chamada Ellen, né? Ela chegava na minha, ela me chamava de papito, né? Porque ela ficava muito em casa também. Papito, papito. Falei, o que foi, Ellen? Eu vi o ministério nosso. Falei, o que você viu? Era cheio de vidro. Mas tinha tanto vidro. E ela falou assim, e pessoas de todas as nações vinham naquilo. Eu vi as bandeiras dentro dele. E sabe que nós colocamos essas bandeiras aqui, nós não pensamos na Elenzinha, nem na profecia, né? Agora que eu estou olhando aqui, eu estou falando assim, as bandeiras, né? E olha como é que é a parede do nosso ministério, o que é? Vidro. Né?
Quando nós estávamos lá na loja, né, o Senhor, e a turma, a cidade inteira falando mal, que nós era seita, que a nossa religião era do diabo, que não sei o quê, a cidade inteira. E nós chorava, nós orava e chorava, nós ficava dodói, né? Porque é tudo pobre, um bando de pobre, né? Que não pode falar mal da gente. Pobre, se falar mal dele, que dele, o rico nem fica sabendo. Né? Mas nós era tudo aquele pobretão, né? Nós chorava, né? E Deus falou um dia para nós, Ele falou assim: pode escrever o que eu vou falar. Eu vou colocar vocês num lugar grande e alto. E a cidade, esses que falam mal de vocês, vão ter que ver. E aí, né? Passa-se o tempo, nós até nem liga muito para essas profecias, porque com o tempo a gente se emociona na hora, mas depois não liga para aquilo, né? E nós vamos vendo, esses tempos atrás veio uma irmã que escutou, porque Deus falava direto, mas ela escutou, né? Ela foi naquele lugar ali de cima, ali desceu do carro, e ela orou, e ela estava chorando, ela chegou perto de nós e falou assim: eu estou emocionada. Eu falei, por quê? Porque eu ouvi as profecias, e é do jeito que eu ouvi, eu estou vendo. Então nós vamos vendo assim, né, que quando nós estamos buscando a Deus, Deus começa a falar o que vai fazer na nossa vida. E para Ele fazer o que Ele vai falar, nós temos que estar fazendo no dia a dia aquilo que é correto aos olhos dEle, seguindo Ele, ouvindo Ele no dia a dia. E tudo Ele fará. E quando Deus fala que vai fazer algo, que você pode descansar, porque Ele vai fazer o melhor. Quando o diabo está tentando te tirar da igreja, te tirar do propósito de Deus, te tirar do seu chamado, o que o diabo está querendo é não deixar o plano de Deus cumprir na tua vida, o propósito dele cumprir na tua vida. E você tem que permanecer firme, porque as promessas de Deus para cada um de nós é grande. E não importa, querido, o lugar que você está, quanto ruim está a tua vida, Jesus te salva, e de acordo com o que o diabo judiou de você, ele te levanta, num propósito. Deus faz a maldição virar bênção. Ele faz o seu sofrimento virar o seu ministério. Ele faz as lutas que você passou, querido, serem ferramentas para salvar outros do mesmo jeito. Quinta-feira, na hora que aquela irmã falou lá que estava querendo se matar e tal, e pá. Quem que Deus usou para ir lá falar assim, vem? Foi uma pessoa que era pior do que ela, naquilo que ela estava, que era a Rosângela. A Rosângela foi lá. E a Rosângela, né, certamente olhando uma situação daquela, nem se abalou, porque ela sabia que o mesmo Deus que fez na vida dela, vai ser moleza fazendo nessa vida. Então, fica tranquilo. Se você tem problema, pega firme com Jesus, que Ele vai transformar. Né? A luta do Júlio, o que vai acontecer? Está virando o ministério dele. Hoje, confirmou isso na hora que ele estava testemunhando. A tua luta vai virar o seu ministério. Jesus não chamou nós para todo mundo para ser pregador. Até o contrário, Paulo fala assim: não sejam muitos de vós pregadores, porque sabendo que vocês vão dar conta daquilo que fala. É perigoso querer ser pregador. Mas Jesus falou: vós sereis minhas testemunhas. Então você tem que usar o seu testemunho antes de você querer pregar, cantar na igreja, fazer qualquer coisa. Aceita Jesus, pega firme com Jesus, deixa Deus operar na tua vida e começa a testemunhar. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, uma coisa bem interessante. Quando você vai buscar a fé salvadora, ou vai ministrar para alguém, a Bíblia começa a ensinar como é que você vai ter fé, porque a fé, ela não é uma coisa que você tem assim automática. A Bíblia fala que a fé vem, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra da pregação. Então, quando você começa a compreender isso, você vai ver, querido, que você precisa falar de Jesus para as pessoas. As pessoas têm que aceitar Jesus, porque a Bíblia diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, não será confundido.
E todo aquele que ouve e crê no Senhor Jesus será salvo. O carcereiro, né, saindo depois das prisões se abrir, ele foi pegar a espada. Paulo e Silas falou: não, 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 não. Aí ele não deixou se matar, ele falou: ninguém fugiu, não precisa se matar. Aí o carcereiro falou assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque ele viu um grande milagre, todas as cadeias se romperam, ele viu um grande milagre. E Paulo falou para ele assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro saiu lá para fora, recebeu Jesus, né? E foi salvo. Então, quando ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa, é porque aquele cara, né, sendo salvo, ele vai levar a casa dele junto, ele vai trazer. Olha lá, o Elton hoje trouxe o irmão dele aqui, ó. Porque quando alguém na tua casa crê, as portas começam a se abrir, as oportunidades para a sua família se abrem. Mas aí, nós vemos em Romanos 10, versículo 8 e 9, o que está escrito lá? Põe lá para mim, filha. Que Moisés disse é isso: a mensagem de Deus está perto de vocês, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé. Diga comigo, mensagem de fé que anunciamos, fala aí. Olha bem, se você disser com a tua boca que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Agora preste bem atenção, diga comigo: crê no coração, aceito por Deus. Agora diga comigo: não creu no coração, não é aceito por Deus. Você sabia que muitos de nós podemos não estar salvos porque nós estamos tendo uma fé na salvação intelectual, uma fé da alma, uma fé baseada nas emoções e no sentimento? Se nós tivermos com a nossa fé baseada nas emoções, no sentimento, você está convencido, convicto, mas você não nasceu de novo. Nós precisamos nascer de novo, e só nasce de novo quem crê no coração. Na realidade é no espírito, né? Dando importância. E a fé, querido, ela na salvação, você pode evangelizar uma pessoa, ela falar com a boca, ela confessar e tudo, e ter experiências, e baseado naquela emoção, ela acha que ela nasceu novo, porque ela recebeu até o Espírito Santo, foi até batizada no Espírito Santo. Só que ela sai lá da porta para fora, e ela vive normal, não volta mais na igreja, então aquela pessoa não foi salva. E assim tem muito crente dentro da igreja. Muito crente, querido, que estão baseando a salvação dele no sentimento. Tem crente que até hoje fala assim: eu não estou sentindo Deus, eu estou ruim. Então essa fé é fé almática, porque a fé do coração e a fé escrita, no que está escrito, ela é assim: eu estou ruim, mas está escrito, né? Deus está comigo, a minha vida é dele, os anjos de Deus estão aqui, eu posso estar sentindo o céu todinho travado, eu posso estar, e se eu tiver os olhos abertos e ver os demônios, né, eu posso até expulsar eles, mesmo se não ver também, eu posso. Então a fé ela não pode ser baseada no meu entendimento, nas minhas emoções, a fé salvadora. Tem muito crente, por isso que os crentes não permanecem. Por quê? Porque ele cresceu na fé baseado na sua emoção, no seu pensamento, apoiando no seu pensamento que é baseado em experiência. Mas quando você começa a começar a ter fé, pelo que está escrito, pelo que Deus diz na sua palavra, e você fica convicto e firme, essa fé é do coração. E aí, querido, tem muitas pessoas, John Wesley falava isso. John Wesley, ele falava assim, que tem muita gente na igreja,
que pensa que está salva e não está, porque a salvação dela está baseada no seu entendimento e nas suas emoções, e não na fé do coração. E John Wesley começou a ensinar isso, por quê? Porque ele estava viajando em um navio, e tinha um povo de outra igreja lá, que chamava os Moravianos, acho que é, né? Acho que é isso mesmo, né? Moravianos. E eles estavam lá, né? E começou a vir uma tempestade, e o navio estava para afundar. E John Wesley, né, que era evangelista, pregador, pregando no mundo inteiro, ele começou a sentir muito medo. E ele percebeu que ele não estava preparado, que ele não era salvo. E ele começou a olhar aqueles irmãos cantando, alegre, não estava nem aí com a tempestade. Ele falou, morri, a porta do céu foi aberta. Aí John Wesley orou, Senhor, eu quero ser igual a eles. E começou a orar, eu não tenho salvação, e começou a fazer uma oração bem legal com Deus, né? E aí disse assim, né, que o coração dele se aqueceu, né? Se aqueceu. E aí, daquele momento em diante, ele percebeu, né, que ele estava crendo diferente em Deus, e que agora ele nasceu de novo. Então a nossa salvação, ela precisa passar por uma experiência desse tipo. Agora, uma coisa que você tem que entender: quando nós fazemos apelo, a pessoa vem aqui, abraça tudo, e vem um fala assim, eu quero esse Jesus, e ele olha, todo mundo sentindo, ele não sente nada. Jesus, eu te aceito como Senhor, Salvador, tal. E ele falou, a partir de hoje, né, eu vou mudar minha vida para Jesus. E daí, aquele que emocionou, chorou, caiu, abraçou todo mundo, tal, foi embora, não voltou mais. Continua a vida dele do mesmo jeito. Mas aquele que não sentiu nada, no outro culto ele estava aqui, e no outro ele veio. E ele começou a ler a Bíblia, ele começou a orar. E ele não tem nenhum sentimento de emoção, Raquel. Está salvo. E o outro que quase morreu de se tribuchar. Então você não pode basear que você é salvo pelas suas experiências emocionais. A sentimental. E outra coisa, tá? O John Wesley, ele vivia experiência extraordinária antes disso. E ele viu que a salvação era algo diferente. Então nós temos que pensar muito nisso. E olha bem, e ali diz assim, ó, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Muitas vezes a gente fala para a pessoa, aceita Jesus, mas você tem que entender que você tem que ter um posicionamento que Deus vai te aceitar. E nós sabemos que se você não amar as pessoas, Deus não vai te aceitar. Se você não tiver uma vida séria com Deus, Deus não vai te aceitar. Deus não é bobo. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas você precisa se converter. A Bíblia diz isso, arrependei-vos. Para de praticar as velhas obras, volta. Isso aqui não está nada contra a graça. Por quê? Porque a graça, o que é? É que Deus não leva em conta teu pecado e te aceita. Agora, olha bem, como é que Ele aceita? Se arrependendo, se convertendo, se moldando. Então, cada vez que você está ouvindo uma instrução de Deus, né, e você refuga ela, querido, a questão aí não é você ser rebelde, ser desobediente, a questão aí é mais séria. Você está colocando em risco tua vida espiritual, tua salvação. Você está praticando rebeldia. E não pensa não que porque o Espírito Santo se manifesta, Deus te usa, está garantido. Não, aquilo que você faz, entende? É o que garante a tua salvação, e aquilo que você, né? Aquilo que você se arrepende, aquilo que você se converte de verdade, que faz você ser aceito por Deus. E Deus te usar não está confirmando nada. Porque Jesus mesmo falou assim, muitos naquele dia me dirão, mas Senhor, nós curamos enfermos no Teu nome, nós fizemos sinais, prodígios, maravilha, né? Tudo no Teu nome, Jesus. E o Senhor, como é que o Senhor não vai deixar nós entrar? A palavra no original, né, a Raquel sabe disso. Ó. Então, a nossa Bíblia, quase tudo é tirado do grego. E quando traduz para o nosso, ela fica uma palavra pobre. Ela não diz tudo.
Então ele falou assim: apartai de mim vós, porque eu não vos conheço. Quando Jesus estava falando, não vos conheço, ele estava falando assim, falou assim: eu não tinha comunhão, eu não participava do que vocês fez, eu não fazia parte daquilo. Vocês faziam coisas que não eram da minha índole. Mas tudo isso Jesus estava dizendo. Eu não comungo com o que vocês praticam. Então, às vezes a pessoa pensa assim que Jesus está falando aqui que nem olhava para ele. Não, não é o conhecer. Jesus sabe quem eles é, o que eles pensam, tudo que eles faziam. Sabia que eles curavam enfermos. Jesus usava eles, tudo. Então, não quer dizer que Jesus não tinha participação no que eles faziam. Jesus tinha, só que Jesus falou assim: eu não aceitei o que vocês fazem. O que vocês fazem não é a minha vontade. Era isso que Jesus está falando. Eu não fazia parte das coisas erradas que vocês fazem. Por isso, apartai de mim. Então nós temos que compreender essas coisas, porque a salvação, ela é pela fé naquilo que está escrito, mais do que naquilo que eu sinto. Tanto é, querido, que hoje os maiores milagres que eu recebo de Deus, você sabe como é que é? É só uma impressão, um pensamento que me deixa convencido, só isso. E às vezes eu estou até ruim. Eu já mostrei até, a Ana Paula participou disso várias vezes. Deus me usando, eu nervoso. O cara, mas como pode assim? Porque não tem nada a ver. O nervo é uma coisa da alma. Agora, o que nós estamos fazendo, que é do espírito, ou é da carne, ou é do diabo. A alma é nossa serva, entendeu, Raquel? O que está fazendo? As nossas emoções, ela tem que ser usada para o propósito de Deus. Aí as pessoas vão julgar o pastor, vai julgar um grande homem de Deus, fica julgando pelo que o cara, pelo que ele pensa, que o cara tem que ver o propósito. Julgando, aprovando ou desaprovando, você tem que compreender que a alma é serva. O patrão tem que ser o espírito. E o espírito nosso, ele quer Deus, mas a carne não. O espírito nosso, ele ama Deus, mas a carne odeia Deus. Porque quando fala de Deus, né, a carne vai ter que passar fome para jejuar. Vai ter que ficar suportando o não gostar orando. Porque, você pensa que todo mundo gosta de orar? Carne não gosta de orar. Mas você tem que orar por quê? Porque precisa. A carne não quer ler Bíblia, querido. Tanto é que a carne não quer ler Bíblia, faz um teste. Eu faço o teste, porque a minha carne é igual a de vocês. Pensa numa tranqueira, uma inaia. É minha carne, minha alma. Mas eu ponho ela, querido, mas o judio dela para servir a Jesus, você nem imagina. Eu chego em casa agora, pergunto para minha esposa, eu estou olhando coisa do mundão lá, não, coisa lá. Não dorme, né, Rose? Falei, Rose, agora eu vou dormir. O que eu faço? Querido, eu não tenho controle sobre a minha alma, a não ser que eu decido. Então, o que eu falo? Eu falo assim, agora eu põe uma pregação boa, né? Agora está tendo pregação, está tendo os livros lidos, todos os livros que nós lemos no passado. Lembra que nós comprava de monte de livro, lia tudo? Acho que eu lia até caminhão de livro já. Né, o pastor Vanderlei vendia livro e ficava enfiando livro em nós, e eu lia, porque eu tinha tempo, né? Aí aconteceu, né? Agora o Kennedy Hagin, o Poyo Shu, tem todos os pregadores que nós gostava de ouvir, que não havia pregação, tem o livro de áudio no YouTube. Aí eu ponho um livro daquele lá, Kennedy Hagin lá, coloco ali do lado. Agora, toda vez eu faço de sacanagem. Falei, eu vou ficar acordado, quero ouvir esse livro inteiro. Querido, é raras as vezes que eu consigo ouvir 2 capítulos. 2 capítulos não, dois parágrafo. Capítulo, se eu conseguisse ouvir 2 capítulos, era campeão. 2 parágrafos, olha, gente, o primeiro, e se você perguntar aí, qual que foi o primeiro parágrafo que você ouviu? Eu não lembro, nenhum. Aí para mim ouvir esses livros, para mim ouvir a Raquel, né, eu tenho que ouvir lá, andando na esteira, ou se não, ali fazendo coisa ali, tal, porque se eu for,
pôr para dormir, para escutar a Raquel não vai ser ouvida nem... Na hora que ela fala assim, bom dia, eu já puf. Agora, põe no TikTok, põe naqueles coisa rápida lá. Não, rapaz, eu fico lá, dá 3 horas da manhã, eu estou lá. Agora, vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Quem aqui tem a mesma experiência todo dia? Levanta a mão. Olha lá, não é só o pastor não, tá? Então, olha bem, aí nós vemos que o mundo espiritual, querido, ele domina o mundo espiritual do lado do diabo. Ele é o príncipe desse mundo, ele domina a nossa alma. Então, é uma covardia você querer ganhar do diabo pela alma. Você tem que ganhar do diabo pelo espírito. É no mundo espiritual que você busca. Você vai buscando a Deus através da palavra, da coisa assim, vai se firmando, não tem demônio que aguenta. Só que para que você tenha o mundo espiritual, você tem que aprender a lei do sacrifício. A lei do sacrifício é assim, eu vou orar, mas eu não aguento orar, eu não consigo orar, me dá sono, tudo quanto é coisa me sono. Por quê? Porque ali você está tendo uma batalha entre a carne e o espírito. O espírito quer orar, mas a carne não quer. Agora, deduz você se você é um homem carnal ou um homem espiritual, pela vida que você leva. E o pastor está falando aqui, comece a ser um homem espiritual. Amanhã, de manhã cedo, nós acorda tudo contente, alegre, animado para vir aqui orar? Não, nós vem por causa do propósito, não é? Então, como é que você vence? Diga comigo, falou de propósito, é espiritual. Tanto do diabo quanto de Deus. Falou de propósito, é espiritual. Espiritual. Então você fala assim, eu vou fazer um propósito para me prosperar e eu vou levantar toda segunda-feira, 5 horas da manhã. Aí, querido, vim aqui orar é o de menos, o que manda é o propósito. Vocês estão entendendo? E vocês não vão faltar, porque vocês têm caráter, vocês têm propósito, vocês têm firmeza, mas o corpo não vai querer levantar. Vai ser ruim vir aqui, né, Raquel? Difícil. Mas até os caras do mundo, para poder buscar uma coisa boa, por exemplo, buscar saúde. Você quer emagrecer? Você vai ter que sacrificar a fome. A fome é alma. Tudo é alma. Aí, querido, nem tudo na alma você pode desperdiçar. Você tem que usar a alma. Usar. De acordo com a palavra. Então, quando nós começamos a compreender isso, aí nós vamos ser um pouquinho mais humilde. Não tem jeito de ser orgulhoso, porque senão dança. Você vai gostar daquilo que você não gosta. Você vai se converter. E você tem que levar a sério, porque não é eu que estou falando que você vai ser rejeitado por Deus. Não é eu não. É a Bíblia. Você fala assim, pastor, mas eu estudo a Bíblia e não vejo isso, porque você está estudando a Bíblia pelo seu entendimento. Olha bem o que está escrito lá. Leva ao pé da letra o que está escrito. Não é para poder interpretar a Bíblia, não. Você tem que levar ao pé da letra. Pé da letra. E só a Bíblia explica a Bíblia. Entende? Quando você pega caminho errado, o que acontece? Você começa a buscar na Bíblia versículo para explicar o seu erro. Não pode. Entende? Tem coisas na Bíblia que você pega um versículo, aquilo é verdade. Você pegou aquele versículo, Jesus falou assim, ó, apartai de mim que eu não vos conheço. O que aqueles caras faziam? Não vai mudar. Se você estiver fazendo a mesma coisa, você dançou. Então, uma outra coisa que você precisa entender. Então, para poder a fé vir, olha bem, a fé vem pelo ouvir. E nós só somos salvos mediante a fé. Mas eu também sou curado, Edmar, pela fé. Então, eu preciso ouvir a palavra de Deus e exercitar e me sacrificar para mim receber minha cura, para mim receber minha bênção financeira e para mim também ser salvo. Tudo é pela fé. Todas as coisas são pela fé.
E a palavra fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem não agrada a Deus não vai ser aceito por Ele. Ponha isso na tua cabeça. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se você fizer um voto com Ele, vir amanhã 5 horas da manhã aqui e orar, Ele vai te prosperar. Mas vai vir irmãos aqui 5 horas da manhã e vai ter distúrbio da alma, vai deixar a alma dele falar. E Deus não vai poder fazer. Vai ter irmão que vai vir aqui buscar a cura e não vai poder receber. Então, quando você começa a entender de fé, olha bem, eu não busco cura, eu pego. Eu não espero a minha cura. A Bíblia diz que pelas chagas de Jesus, pelas feridas de Jesus, pelo que Jesus sofreu antes de ir naquela cruz que é chicoteada, eu fui. Eu não sou. Eu fui curado. Agora, se eu pegar e falar assim, vou buscar Jesus e vou ser curado, está no futuro. Esse futuro nunca vai chegar, porque ele é presente, ele não é mais futuro. E você sabia também que a salvação não é futuro, a salvação é agora. E a salvação é sozo. A palavra sozo significa salvo por completo. Corpo, alma, espírito. O corpo é curado, a pobreza vai embora, você vai prosperar. É sozo. Tem várias palavras para salvação, mas a palavra quando fala salvação é sozo. Salvação completa. Tudo. A cobra de Jesus, ela foi, querido, completa. Ele pagou todas as nossas dívidas. Tudo que era consequência do pecado, Jesus pagou. Entenderam? E eu preciso pegar isso. Agora, querido, se eu não pegar a minha cura, eu morro. O propósito de Deus não vai cumprir na minha vida. Se eu não pegar a minha prosperidade, eu não vou fazer o propósito de Deus, porque para fazer o propósito de Deus, eu preciso de prosperidade. E na hora que você começar a compreender que você precisa prosperar, que você precisa ser curado, que você precisa buscar a Deus para poder que o Senhor cumpra o propósito dele na tua vida, aí o teu modo de pensar já volta lá no começo da minha pregação, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora, se você estiver sendo curado, né? Igual o meu médico lá, ele falou assim, não, eu vou te dar isso aqui para aumentar o seu libido, né? Mas o meu propósito não é aumentar o libido, ele está bem para ganhar alma. Apesar que essas coisas vêm de pacote, né? Então nós vamos um beleléu, né? Nós aproveita. Mas não é esse o propósito, isso vem lógico se eu tiver top, né? Top, né? Então todas as outras coisas vão vir junto. Aprendam isso, querido. Mas não pode ser o foco tem que ser, Deus cumpriu o propósito dele na nossa vida. Aí, querido, quando fala assim, então, ó, e agora, como é que alguém vai receber fé, Raquel, se não tiver quem prega? Então a Bíblia diz assim, deixa eu ver onde é que está escrito, é em Romanos, mas não sei, não lembro onde, peraí. Isto, vamos lá. Romanos, põe para mim Romanos 10, versículo 13. 14 e 15. Ó, agora diga comigo assim, agora é comigo, falei. Ó, como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem ajuda de Deus, ajuda do Senhor, serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazer as boas notícias.
Amém, querido? Glória a Deus. Então, né, Rose, por isso que eu estava lá na casa do Dimar ontem, para anunciar que Jesus cura, salva, cura e batiza com o Espírito Santo e que faz prosperar também. Né? Então nós temos que pregar. Mas como é que a fé minha vai aumentar se eu não ouvir a palavra de Deus? Como é que a minha vida vai mudar se eu não ouvir a palavra de Deus? E alguém vai ter que falar. Eu vou ter que ler. Amém, querido? Glória a Deus. Aprendam isso, olha bem. A mensagem ela tem que ser falada e pregada, senão ninguém vai ser salvo. O poder de Deus, ele opera mediante a palavra dele, o ensino. E nós temos garantia, a fé nossa só pode estar baseada na palavra, porque a única coisa que Deus garante é a palavra. E quando eu falo da palavra, vocês têm que entender que não é ler a Bíblia mecanicamente. Tinha o Kenneth Hagin, ele conta a história de um pastor que ele se formou, ele era muito estudado, ele era de uma igreja tradicional, e ele abriu uma obra, e a igreja dele cresceu tanto, se transformou em tantas igrejas, né, porque eles trabalhavam muito, evangelizavam, ganhavam muita alma para Jesus. Mas, aquele pregador, ele colocou toda a obra daquele grande movimento, tudo na sua capacidade, no seu trabalho, e cresceu. Só que depois ele ficou doente, e ele era um homem muito rico. Na época parece que era $10.000, mas na época o dólar valia muita coisa. Ele gastou todo o dinheiro na doença dele. E depois ele teve que vender a casa dele, as propriedades dele, o carro dele, gastou todo o dinheiro dele. E quando ele estava em uma situação terminal, que precisava cuidar dele, lavar, tudo, ele foi morar na casa de um parente, e rumaram um garoto, bem pobrezinho. Aquele rapaz pobrezinho trocava a fralda dele, tudo e tal, né? E um dia aquele garoto chegou nesse pastor e falou: pastor, mas por que o senhor não deixa, não chama alguém para orar para o senhor ser curado? Jesus cura. Ele falou assim: menino, eu sou pastor, eu sou um líder aí, né? Não tem disso. Ele falou: não, na Bíblia está escrito, está alguém entre vós doente, chama o presbítero da igreja, os presbíteros, e ora, unge com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. E se ele houver cometido pecado, o menino citou, né? Aí ele falou assim: menino, aonde está esse versículo na Bíblia? O cara ele cresceu tanto no entendimento que ele não sabia. Ele perguntou assim: aonde está isso na Bíblia? O menino falou assim: ô doutor, eu não sei ler, sou analfabeto, eu não sei onde está escrito e não sei, eu só estou falando para o senhor porque eu ouvi um pregador lá da minha igreja lá pregando, missionário. Aí ele foi convencendo: se o senhor quiser, nós damos um jeito e leva o senhor lá para ele orar para o senhor. Aí arrumaram um carro lá alugado, colocaram o cara na maca, colocaram no banco de trás, levaram lá. Em um certo momento do culto, o pregador parou, foi lá, ungiu ele com óleo e tal. E sabe o que aconteceu? Ele foi curado. E aí esse cara começou a falar assim: agora eu vou voltar para a obra, né? E começaram, porque ele foi curado, foi um grande testemunho, chamaram ele para viajar e fazer uma obra de avivamento. Aí ele falou para o menino: a minha congregação está querendo me usar para fazer um avivamento, tal. Aí o menino falou para ele: mas o senhor não pode ir sem ser batizado no Espírito Santo. Como assim? O senhor tem que receber o poder de Deus. É o que o cara lá da igrejinha, disse que era uma igrejinha tudo feita de ripa, tudo, coisa mais feia do mundo a igrejinha. Mas o pregador era cheio do poder de Deus.
Aí o pregador, depois que tinha sido curado, né, ele falou assim, aí ele começou a acreditar no menino, né? Pôs todo o orgulho dele no saco, falou assim, vamos lá então, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E foram lá, ele foi batizado no Espírito Santo, orou em língua, ficou cheio do poder de Deus, e disse que esse homem, depois começou a fazer uma grande obra de avivamento, né? Depois morreu, mas fez uma grande obra para Deus. Aí para vocês verem, né? Então a fé daquele homem estava baseada no entendimento humano. E o fato dele ter uma grande igreja, um grande movimento, não significava que ele, né, entendia de fé. Porque é espiritual. E para o crente religioso, ele quer explicação de tudo. Ele precisou gastar tudo com o médico, não ter mais jeito, depois ouvir um analfabeto para poder se levantar. Não espera acontecer essas coisas na tua vida. Você é crente faz 10 anos, 20 anos, começa a entender que o segredo é amar Deus sobre todas as coisas, é crer na sua palavra de um modo como uma criança. O nosso intelecto, é o que eu mais falo para os crentes. Por que crente velho é difícil de receber alguma coisa de Deus? Porque ele está querendo basear o que ele vai receber no seu entendimento. Só dá caca. Tem que voltar a ser criança. Eu faço isso direto. Eu dou uma de doido de vez em quando. Por quê? Porque tem que ser igual criança. Tem que ser uma coisa. Os outros têm que olhar para a gente. O dia que os outros acharem que a gente é normal, querido, os outros têm que olhar para a gente e falar assim, é muito doido, é muito louco. Principalmente quando eles falam assim, Raquel, mas precisa de tudo isso? Quem já ouviu falar isso? O que a gente faz é loucura para o homem natural, né? É loucura. Então você tem que amar a Deus e ser um doido varrido mesmo. Melhor coisa que tem, erra menos. Glória a Deus. Então aí nós vemos Cornélio, para terminar, né? Cornélio, Deus amava ele muito. Mas se ninguém pregasse para Cornélio, Cornélio ia para onde? Para o inferno. O anjo apareceu para Cornélio e mandou Cornélio chamar Pedro. Para quê? Para Pedro pregar para ele. Se Pedro não tivesse pregado para Cornélio, Cornélio não ia ser salvo mesmo sendo religioso. Está vendo como é que a salvação é? Então você precisa pregar até para o salvo, que pensa que é salvo e pode não estar. Ele pensa que é salvo, mas tem que ficar pregando. Ver se a pessoa converte. Quando eu vou chamar a atenção do membro, eu vejo que o membro dá uma desculpa, dá uma coisa, né? Eu fico com dó. Porque o problema não é aquele, o problema está lá atrás. A base daquela resposta, a gente fala assim, está tão fora, mas tão fora. Sabe o que a gente tem que fazer? Amar. E deixar o curso correndo, porque uma hora ou outra Deus faz a obra, e aquela pessoa talvez volta, né? Então nós temos que amar. Às vezes quando tem os maiores problemas aqui na igreja, todo mundo já sabe, né? O pastor, todo mundo fala, mas o pastor não vai fazer nada? Parece que o pastor, alguém contou para o pastor alguma coisa? O pastor está amando, deixando. Por quê? Porque se eu for falar, aquela pessoa me der uma resposta, piorou. Não ajudei, ele piorou. Né? Agora, quando você pega uma pessoa que nunca veio na igreja, igual o menino lá, eu posso falar, por quê? Porque ele não vai pecar, ele nem me conhece. Mas o outro não, porque a pessoa não entende que aquilo que ele está vivendo, né, o pior é o que está por trás, é o que está no coração dele, é o que está lá. Aquilo ali tem que ser mudado, senão aquela pessoa vai ficar com a vida travada. Não é só na salvação. Às vezes não vai receber uma cura, às vezes não vai prosperar, às vezes não vai. Por quê? Porque está refugando a palavra de Deus. Por quê? Porque em vez de olhar pelo que está sendo falado, está querendo entender no seu entendimento, está querendo
que os outros estejam errados, ele esteja certo, e a pessoa vai teimando, e pelo fruto conhecereis a árvore, né? Se a gente espera, se aquela pessoa espera que ela converte, e dê tudo certo, mas se não converter, depois vai dar caca, né? E diga comigo assim, se as coisas não der certo para mim, fala aí, eu não vou ser bênção, fala aí, eu vou precisar de um abençoado. E aí, o que você vai fazer com o abençoado? Você vai ocupar um tempo, querido, que às vezes ele podia dar para outro. Se você começar a ser problema para mim, né? O que vai acontecer? Você vai estar ocupando um tempo que eu podia estar cuidando de outro. E se você for bênção na minha vida, você vai me ajudar a cuidar de mais gente. Então você precisa ser abençoado. Por isso que eu busco bênção, não é por causa de... É porque eu tenho que ser bênção. Quando eu cuido da minha alma, né? Antigamente eu pensava assim, eu não posso pecar porque senão Deus, né, não sei o que, comigo. Agora não, agora eu penso assim, eu não posso pecar, senão a igreja vai sofrer. Eu não posso pecar, senão o mundo espiritual vai acontecer isso. E a igreja peca, querida, e não vê, né, que está prejudicando a igreja, não vê que está prejudicando o irmão, não dedica a Deus, não vê que está prejudicando. Então você precisa mudar, você tem que pensar para os outros. Tem você precisa pensar em você por causa dos outros, não pensar nos outros por causa de você. Quem pensa nos outros por causa de você fica endemoniado. Porque o demônio é assim, ó. Eu pego os que estão falando, que estão coisa, não sei o que, e eu não concordo, eu penso assim, e aí os demônios estão entrando. Agora, quando você começa a pensar de você para os outros, os demônios estão saindo. Seus problemas vão sair da tua vida. Glória a Deus. Amém?